Falei, sabe não. Eu nunca entrei na sua casa. Sei sim. Quer ver? Você é o pastor Paulo Reis da Igreja Adventista. É ou não é? Aí, irmãos, eu dei um passo. Isso que eu não sabia que elas eram espíritas. Se eu soubesse, aí eu tinha morrido, né? Aí, quando ela falou isso, eu dei um passo para trás assim e falei, moça, desculpa, mas como que você sabe disso? Ela disse assim, você não sabe. Mas desde que vocês começaram a visitar a minha família, sabe o fulano e a ciclana que moram lá em cima? Era o Ricardo e a Patrícia. Quando nós nos reunimos como família, o assunto principal da nossa família são as visitas que vocês estão fazendo para nós. E as bênçãos que Deus tem derramado sobre a nossa família depois que vocês começaram a nos visitar. Eu falei, a gente tem visitado aí as pessoas. Pois é, mas eu nunca consegui entrar na sua casa. Ela olhou para mim e disse assim, escuta, pastor, será que você pode entrar na nossa casa para nos abençoar? Falei, não, mas eu não entro na casa de ninguém na primeira vez. Ela disse assim, por favor, na nossa entra. Tá bom, eu vou entrar 1 minuto ou 2 só. Ela disse assim, não se preocupe com o tempo. Quando eu entrei, irmãos, aquelas mulheres fecharam a porta e começaram. E elas começaram a falar sobre aquele tipo de trabalho. E elas disseram assim, pastor, nunca nenhuma religião, eu acho que nós, pelo que nós entendemos, nenhuma religião do mundo até hoje fez isso aí. Uma espírita falando isso com um pastor adventista. Olha só, irmão, sabe o que elas disseram? Esse negócio que vocês estão fazendo, pastor, de visitar os lares, vai trazer muita gente para a sua igreja, não vai? Falei assim, quem falou isso para vocês? Eu não estou vindo atrás de ninguém por causa da igreja. E elas disseram, pastor, mas não tem coração que não se mova quando as pessoas se importam umas com as outras. Você já pensou, já parou um pouquinho para pensar nisso? Por que as pessoas aqui não estão todas aqui dentro? Pastor, eles não gostam de crente. Eu cheguei numa igreja lá em São Paulo e estava pregando sobre isso, então eu fiz essa pergunta e estava um líder da igreja assim no primeiro banco e disse assim, pastor, já era. Esse povo aqui não quer saber de nada. Esse povo aqui do lado direito, do lado esquerdo, não estão nem aí para a igreja. Esse povo aqui da frente, pastor, no bairro inteiro aqui nós já temos isso tudo para a maioria do povo aqui, o povo não quer nem saber de nada de Deus, pastor. E aí eu fiz a pergunta, quantas vezes vocês já foram lá para amar as pessoas? Não para levar religião para elas. E aí, irmãos, eles saíram. Naquele dia, algumas duplas da igreja saíram, bem na hora do culto. Eles saíram e foram fazer 10 visitas em volta aqui da igreja. 5 duplas, 2 visitas cada dupla. 10 minutinhos, eles estavam de volta na igreja. Visitando 2 casas para lá, 2 para cá e 6 aqui na frente. Quando eles voltaram, irmãos, não só aquele líder, mas todas as pessoas ficaram boquiabertas. E saiu um outro líder da igreja, saiu junto. E quando ele voltou, irmãos, ele veio à frente. Porque todos tinham que dar testemunho do que havia acontecido. Isso tudo em 10 minutos. Quando ele voltou, ele chegou e disse assim, olha, pastor, foi a primeira vez na minha vida que eu fiz esse tipo de trabalho. Eu nunca fui tão bem recebido numa casa como fui recebido nesses 10 últimos minutos, nessas 2 casas que fomos visitar. Você já viu isso? Quando nós diminuímos as distâncias entre a nossa igreja, entre nós e as pessoas, nós começamos a levar para elas a esperança. É o que diz o folheto. Diminuindo distâncias. Quando nós diminuímos as distâncias, nós aumentamos a esperança. Vamos ler juntos esse parágrafo que está aí? Todos têm. Vamos lá, todo mundo com o folheto na mão. Todos, vamos lá.
Todos têm. Quantos ela está dizendo que tem o seu lugar no plano eterno do céu? Todos. Vamos lá, de novo, agora o próximo. Todos com Cristo. Ah, então não é só pastor e só ancião de igreja e só diretor missionário, não? Não é? O que a serva do Senhor está dizendo? Todos. Portanto, de crianças a adultos, todos temos que colaborar com Cristo para salvar pessoas. Agora olhem só esse final do parágrafo, esse parágrafo aqui. Tão certo, vamos lá. Tão certo como nos está as mansões celestes, há também lugar designado aqui na terra, onde devemos trabalhar para Deus. Não para a igreja. O problema é que nós temos uma tendência horrorosa de querer trabalhar para a igreja. É para o Senhor, irmãos. E Deus está cansado. Se Deus estivesse aqui, a gente diria assim, ó, Deus está careca de mandar recados que nós temos que representar a Ele e não a igreja. Vocês já viram uma coisa? Que quando a gente vai numa casa, se a gente chegar numa casa e for testemunha de Jeová, deixa eu gravar. Isso aí é testemunha de Jeová, não perca o seu tempo, nem entra aí. Quando são pessoas assim, que são parecidas com a gente, né? Assembleia de Deus, Batista, a gente tem assim simpatia em aproximar-se dele. Católico, mais ou menos, né? Católico é domingueiro e vai para a igreja. Lá em São Paulo tinha um que era católico roxo. Ele dizia para mim: Paulo, eu sou católico roxo. O nome dele era Laerte. Ele ficou tão entusiasmado com esse negócio de visita, irmãos, que um dia eu estava no portão da casa e ele me viu lá de cima, assim, antes de descer as escadas, assim: ô Paulão! Ele me chamava de Paulão. Nunca ficou sabendo que eu era pastor, porque isso era importante, irmão. Ele dizia assim: ô Paulão, beleza? Eu falei: ô seu Laerte, tudo jóia, como é que está o senhor? Ele dizia assim: tá bom, Paulo, é o seguinte, eu estou muito bem, mas eu tenho que ir na sua fé, hein? Na minha fé? Como assim? Eu tenho que ir lá na sua crença a qualquer hora dessa. Eu falei: não, por que, seu Laerte, o senhor está falando isso? Não, porque você está vindo tanto tempo já na minha casa, abençoar a minha casa aqui, está uma bênção, viu, Paulo? Mas eu tenho que ir lá na sua fé para conhecer. Falei: mas eu nunca vim na sua casa, seu Laerte, pensando em o senhor ir na minha igreja. Eu vim aqui por causa do senhor. Não, mas eu faço questão, eu quero ir lá uma hora dessa. Aliás, me diga onde é a sua igreja. Ele não sabia. E era bem pertinho da casa dele. Eu falei assim: o senhor sabe onde fica a sua igreja, seu Laerte? Ele disse assim: não vai me dizer que é aquela que tem ali na praça da igreja católica. Eu falei: não, seu Laerte, é aquela que tem ali. É a igreja adventista que está lá. Qualquer hora dessa eu não vou aparecer lá. Eu fiquei morrendo de medo, viu? Se ele chega lá e eu não estou lá, como que a igreja vai receber? Graças a Deus que aquela igreja, eu já havia pregado lá umas 3 vezes e falado só sobre esse assunto. Então o povo já estava ficando espertinho para esse negócio, sabe? Chegava uma visita na igreja, todo mundo recebia super, hiper bem. Então quando chegava uma visita, eles tratavam bem. Algumas pessoas que foram visitadas foram à igreja algumas vezes. E depois elas me disseram: pastor, fui à sua igreja domingo. Mas eu nunca convidei, irmãos. Foram porque quiseram ir. Você já pensou num negócio desse?